Uma ótima tarde de sábado, dia 18 de julho de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus, a todos os amados do Pai Celestial. Você possa ter um final de tarde, de sábado, e um início já de noite, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus te abençoe, que essa bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, continue sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Amém? Nós já lemos na madrugada o Salmo de número 133 e o 134, devido serem salmos bem curtos. E agora, na segunda leitura, vamos estar lendo Josué, terminando o capítulo 10, que ontem não foi possível terminar. Então, vamos do 35 a 43, que é o último versículo. E também vamos ler Josué capítulo 11. E na terceira leitura, vamos ler o Atos 16, que também é bem extenso, por isso precisamos dividir essas leituras finais. Então, voltando aqui a Josué 10 e 34, para a gente poder pegar o fio da meada, né? E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon e a sitiaram e pelejaram contra ela. E, no mesmo dia, a tomaram e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente, no mesmo dia, conforme tudo que fizeram a Laquis. Depois, Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a feriram a fio de espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. Ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizeram a Eglon, e Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada. E a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente. Não deixou de resto, como fizera a Hebrom, a Líbna e ao seu rei. Assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel, e Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Agora vamos então começar o capítulo 11. As vitórias de Josué sobre diversos reis. Sucedeu, depois disso, que ouvindo-o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafote-dor, da banda do mar. Aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidões como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom,
para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente, e o Senhor os deu na mão de Israel. E os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhes dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E, naquele mesmo tempo, tornou Josué e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reinos. E a toda alma que nela havia feriram a fio de espada e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Então somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano. As raízes do monte de Hermon também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse, para saírem ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim, Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Que bênção, glórias a Deus, porque o que o Senhor promete, amados, Ele cumpre.
Com certeza. Hoje nós vamos ler um pouquinho mais, porque amanhã é domingo e talvez amanhã a gente não vá fazer a leitura por outros compromissos, entendeu? Mas sempre eu leio nos domingos. Então nós vamos ler aqui capítulo 12, ele é bem curtinho, mas a gente vai lendo conforme o celular for cooperando com a gente. As terras que Moisés deu às 2,5 tribos. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon, e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e que se senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até ao mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da campina, ao mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon, e em Salca, e em toda Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os 31 reis que Josué feriu. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, né? Não é Ai, não, é Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lassaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Siron-Meron, outro. O rei de Aksaf, outro. O rei de Taanaque, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joquineão, no Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafate-Dor, outro. O rei de Goim, em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. 31 reis ao todo. Então, amados, daqui a pouco vamos estar postando, então, Atos 16. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa meditar nessa palavra e saber que essa palavra é vida para a tua vida. Deus te abençoe e te guarde. Até mais tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém?